Bom dia a todos, então, novamente. Um prazer estar aqui com vocês, né, para mais um dia, começando a semana juntamente com todos vocês, né. Esse calorão danado que está aí, né, desde semana passada, com 35 graus, e está teimando em não chover, né, mas vamos que vamos. A gente vai torrando assim mesmo, mas daqui uns dias a chuva chega. Final de semana talvez não tenhamos chuvas. Ixi, aqui no Pará estava pior. Você está no Pará ou Ludmila? Ah, você está no Pará. Que joia. Deus, pois é. E, Gurgel, você está falando de onde que choveu? Em Anápolis? Pois é, essa chuva tem que chegar aqui, Ludmila. Aonde, Gurgel? Você tem certeza que choveu aqui em Anápolis? Não vi nem falar. Mas vamos que vamos, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, gente. Jesus amado. Se eu tivesse visto chuva, ia tomar banho de chuva de noite. Que bom. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão olhando esse slide aí? Estão conseguindo visualizar? Certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Esse slide aqui que nós estamos trabalhando, é o que nós falamos com vocês nas duas aulas anteriores, né? Então, só vou falar rapidamente, ele é do texto que está lá para vocês no Moodle, tá? Então, é muito importante que vocês estejam lendo este texto para não ficar perdido nas nossas aulas. Então, leiam, tá? Leiam bem esse texto aí, para vocês terem uma noção exata do que vem a ser hermenêutica e procurarem uma interpretação e, e procurarem entender a interpretação do direito, que é o objetivo da hermenêutica. Então, na aula passada, né, o objetivo nosso foi discutir com vocês a hermenêutica jurídica, o conceito de hermenêutica jurídica, a origem dela, a partir dos gregos, lá em Aristóteles, né, antes mesmo um pouquinho de Aristóteles, os gregos já procuravam interpretar os desígnios de Deus aos homens, e depois veio os filósofos socráticos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, tentando fazer a interpretação do direito. E aí nasce a hermenêutica jurídica. Não, lógico, com uma ciência, com um conjunto de regras específicas, mas nasce como um aspecto de discussão, uma metodologia própria para fazer as interpretações dos textos, de uma maneira geral. No caso nosso, eles se preocupavam muito com os textos jurídicos, né? A hermenêutica, entre os gregos, ela não nasce como uma ciência, ela só vai alcançar isso depois do iluminismo, nós falamos também com vocês na aula passada, no século XVIII, mas a hermenêutica, ela nasce, então, com muita relação com a mitologia. Hermes, né, a hermenêutica vem de Hermes, que era o deus mensageiro dos gregos, que ficou incumbido por Zeus
de trazer a mensagem de Zeus aos homens e de fazer a interpretação daquilo que Zeus queria que os homens fizessem, né? Então, no primeiro momento, vocês vão notar que a hermenêutica, ela está muito relacionada com a mitologia, depois ela vai estar relacionada com os textos sagrados, religiosos sagrados, e depois é que ela vai ganhar uma autonomia, ela vai ser uma ciência autônoma, né? E o objetivo da hermenêutica, né? A hermenêutica nada mais é do que um conjunto de técnicas. É um conjunto de técnicas para ser utilizadas na interpretação dos textos jurídicos, tá? E aí nós estamos falando isso porque muitas vezes a hermenêutica e a interpretação são tratados como termos sinônimos. É bem verdade que ainda hoje há uma corrente minoritária de doutrinadores que fazem essa afirmação, mas a maioria dos doutrinadores, juristas, não veem assim. A interpretação é o meio necessário, é a maneira como se vai chegar àquela interpretação, a discutir, é o meio necessário para se entender, discutir a interpretação, tá? Buscar o sentido das normas. Então, a gente sabe que, e o texto que vocês têm em mãos, nos chama a atenção, que interpretação é um termo polissêmico e ambíguo. Por quê? Por que polissêmico? Porque ele tem diversos sentidos, ele tem diversas conotações, principalmente para quem está fazendo a interpretação. Ele tem um determinado sentido, principalmente para aquele grupo ou para aquela pessoa que faz a interpretação. E ele é ambíguo porque ele pode significar outras coisas, né? Então, o termo interpretação, ele pode ser dividido em duas categorias, né? Interpretação significa buscar o sentido, o significado, o significado daquilo que, de algum texto, de alguma palavra, de alguma realidade. Buscar a interpretação, então tem esse primeiro termo que está diretamente ligado à busca de um significado. Ele vai no sentido de interpretar, de buscar o significado literal da coisa que está sendo estudada. A segunda categoria de interpretação é que a interpretação é um termo que pode significar a construção deste significado. É uma palavra que busca-se o ponto de partida para desenvolver o raciocínio lógico. Nesse sentido aqui, é buscar o sentido da interpretação, é buscar o sentido do texto, é buscar o sentido do texto sagrado, buscar o sentido do texto jurídico, que é o nosso caso que nós estamos estudando aqui. E na aula passada nós falamos para vocês que o intérprete, ele tem que buscar o sentido das normas jurídicas. Machado Neto, que era sociólogo e que era um intérprete também que era um intérprete das leis jurídicas, ele vai afirmar que a hermenêutica, ela tem três funções específicas, né? Ela tem a função de conferir a possibilidade da aplicação da norma, tá? A função de conferir a possibilidade de aplicação da norma, tá? Você vai fazer a interpretação e vai ver quando é que a norma é possível de ser aplicada em determinado caso jurídico. Ela tem a função de levar-nos a entender, a buscar, então, o sentido da norma diante das novas relações sociais, e tem a função de temperar o alcance do preceito normativo, ou seja, ela tem a função de relacionar aquilo que o legislador queria nos dizer quando criou a norma, quando criou a lei,
tá? E a realidade de hoje, quando a norma está sendo ou não aplicada. Só um instante que eu estou permitindo algumas pessoas entrarem. Ok. Não consigo visualizar. Bom, a hermenêutica jurídica, então, é uma ciência auxiliar do direito, que busca nos dizer quais são as formas de se buscar um entendimento jurídico. Esse conceito é um conceito introdutório, está escrito lá no texto que vocês têm em mãos, tá? De Renata Vilas Boas. É uma ciência auxiliar ao direito para buscar entendimento das normas jurídicas. A interpretação jurídica, então, passa a ser a aplicação dessas formas, das técnicas, no texto legal, para nós buscarmos o sentido e entendimento das normas jurídicas. Bom, por que isso é importante? Porque, de quando em vez, a interpretação jurídica, ela se confronta com dois problemas. Ela se confronta com dois problemas de interpretação. E esses problemas de interpretação, eles têm que ser encarados de frente para todo aquele que vai fazer a interpretação do direito, por todo operador do direito que busca estudar a norma e saber quando é que ela vai ser aplicada. Então, nós temos dois problemas específicos na interpretação do direito, na interpretação jurídica, que tem que ser analisado. E a interpretação é que vai nos auxiliar nisso. É a questão da ambiguidade das leis e a questão da vaguidade das leis. A ambiguidade é quando uma lei ela tem um duplo sentido, né? Então, deste modo, se diz que a lei é ambígua ou a ambiguidade quando por um defeito na norma, né? Um defeito na regulamentação da norma, na hora de se escrever a norma, houve uma falta de clareza, ela não deixou de ser, ela não foi clara na sua própria redação, e aí isso gera muitas dúvidas e interpretação, e há uma dubiedade de sentidos. Um exemplo para vocês, todo mundo só pode ser condenado, só poderá ser condenado quando estiver transitado e julgado. Mas a lei, ela para por aí e não diz quando é que a pessoa vai, ela deve ser condenada no trânsito e julgado, se é em primeira instância, se é em segunda instância, se é em terceira instância, e aí vai gerando uma série de confusões. Um exemplo disso é o que nós passamos aí nesses últimos 5 anos, com esse problema da Lava Jato, com a questão do Lula, né? Quando é que o Lula poderia ser condenado? Então, no primeiro entendimento, prenderam-se o Lula porque ele poderia ser condenado, ele poderia ser já cumprido a pena, estar cumprindo a pena a partir da segunda instância. Esse era o primeiro entendimento. Ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância repetiu-se a condenação, inclusive a condenação até aumentou, mas na terceira instância, foi referendado pela terceira instância, mas não houve unanimidade, e aí depois teve que se fazer uma nova discussão para definir este problema, para se definir este problema da ambiguidade da lei. Eu estou deixando o pessoal, Ítalo, ir entrando na medida do possível, é porque eu não consigo ver. Eu deixo aqui, ó, e aí eu estou indo lá e voltando. Mas já chama de novo, aí eu coloco, tá? E o segundo problema da interpretação das leis é a questão da vaguidade da lei. Muitas vezes a lei, ela não é clara, e aí ela vai gerar uma incerteza quanto aos limites do significado da lei. Então, ela é muito genérica, muitas vezes
muitas vezes a lei, ela, muitas vezes a lei ela é feita de forma genérica e nós não conseguimos entender o real significado da lei, ok? A Larissa, ok? Israel, vamos continuar. Bom, é, quais as normas jurídicas que estão, quais as normas jurídicas que estão sujeitas à interpretação? Essa pergunta nós discutimos com vocês semana passada. Quais as normas jurídicas que estão sujeitas à interpretação? E aí nós discutimos, né? A norma que é clara, aquela norma que é clara, aquela norma que já diz o que ela é sujeito de interpretação, e aí nós chegamos àquela conclusão, sim, todas as normas jurídicas, elas são sujeitas de interpretação. Então, quais são as normas jurídicas sujeitas à interpretação? Todas as normas jurídicas, até mesmo aquelas que são claras, tá? Então, esse questionamento é um questionamento onde os doutrinadores são unânimes em responder que todas as normas jurídicas são passíveis de interpretação, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais, bem como normas jurídicas não escritas, como dos costumes ou os princípios gerais do direito, né? Inclusive, isso aqui muitas vezes não está relacionado literalmente com o nosso ordenamento jurídico, que as nossas leis são muito positivadas. No livro que eu deixei para vocês, Hermenêutica Jurídica, Carlos Maximiano, que é o que escreve este livro, ele fala que não iremos somente interpretar os textos que são obscuros ou considerados defeituosos dentro do ordenamento jurídico, mas nós temos que interpretar todas as normas jurídicas, sejam elas obscuras ou claras, deficientes ou perfeitas, ambíguas ou isentas de complicação ou de controvérsia. Tá, gente? Não esqueçam isso daqui, tá? Não esqueçam, mesmo quando a regra é clara, tem que haver a interpretação, tá? Não esqueçam, isso aqui é uma das regras essenciais dentro da hermenêutica jurídica, pode cair até na nossa prova, tá bom? Vale, vale lembrar que determinados ramos do direito não permitem uma extensão muito grande de sua interpretação, mas não por isso o intérprete deve deixar de fazer, pois em determinadas situações o que está claro leva a uma injustiça, sendo assim necessário a uma interpretação. Olha, gente, veja o que está escrito. Veja o que está escrito aqui nessa lembrancinha. Determinados ramos do direito não permitem uma extensão muito grande da sua interpretação. Ora, por que isso? Porque dependendo do ordenamento jurídico, dependendo dos doutrinadores que fazem parte de determinadas escolas de interpretação, eles valorizam, dão muita ênfase na questão da interpretação literal do texto. E aí você limita a extensão da norma. O que é isso? Qual o alcance da norma? Até quando, em que situação a norma poderá alcançar determinado caso concreto a ser analisado e a ser discutido? Então, independentemente desta realidade, todas as normas jurídicas têm que ser interpretadas, é função dos legisladores, dos operadores do direito, dos doutrinadores fazerem essa interpretação e buscarem uma extensão maior
na aplicação do direito com o objetivo de encontrar um sentido das normas jurídicas, ok? E aí, tem algumas regrinhas básicas aí da interpretação jurídica que nós já vamos começar a analisar com vocês. Nós já vamos começar a ver. No texto começamos a trabalhar semana passada, mas vamos lá. Opa. Conforme a doutrina majoritária, cabe aos doutrinadores e à jurisprudência fixar os critérios de interpretação, justificando da seguinte forma. Letra A. Porque esses ditames não permanecem inertes, antes acompanham todas as informações e vicissitudes da vida social. Foi aquilo que falamos com vocês na semana passada. Gente, o direito é estático, mas quando nós temos a criação de uma lei, o legislador, ao criá-la, ele captou os anseios, as necessidades, e tentou criar uma lei para regular a atividade da sociedade, por colocar as coisas tudo dentro de um eixo, tudo dentro de um prumo, né? Então, os ditames jurídicos e a sociedade estão em constante evolução. Mesmo o direito, que é um pouco mais estático, que é uma das características dele, do direito, ele demora a modificar, demora a haver mudanças, e que essas mudanças não ocorrem tanto quanto acontece nas relações sociais das pessoas, nas relações sociais dos homens, mas o direito, ele muda, o direito não é eterno, o direito, ele não é imutável, ele sofre alterações, então nós temos que ficar atentos para isso daí. Então, essas regras de interpretação, elas têm que estar ajustando-se dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto, acompanhando aquilo que acontece na realidade histórica, na realidade social, na realidade econômica, na realidade política de um país, e sendo aplicada para encontrar a melhor forma de fazer a interpretação da lei, buscar o sentido da lei, buscar a extensão maior desta lei para ser aplicada na sociedade. O segundo ponto é que, porque se em leis transformassem as próprias normas interpretativas, precisariam ser interpretadas, criando-se um destarte, um verdadeiro ciclo vicioso. Porque se em leis transformassem as próprias normas interpretativas, precisavam ser interpretadas, criando, então, um círculo vicioso. O que a autora quer nos dizer com isso? É que, mesmo que as leis vão modificando, e a sociedade vai criando uma lei, amanhã, outra depois de amanhã, essas leis, elas precisam, então, ditar uma interpretação. Por que essas leis, hoje elas são assim, e amanhã ela tem outro posicionamento? E depois de amanhã, por que modificaram ou retroagiu o significado da lei, ou as leis foram modificadas ou não? Né? Então, esse círculo vicioso é importante e faz parte da própria regra da interpretação jurídica. Guilherme? Bom, nós temos 3 categorias de regras, né, de interpretação da lei. 3 categorias. Eu vou citar elas aqui para vocês e depois a gente vai trabalhar mais ela aqui no texto que vocês têm em mãos. E vou mostrar um outro slide para vocês. Então, nas regras de interpretação, elas são agrupadas em 3 categorias específicas, 3 categorias diferentes. São as legais, primeira categoria, a segunda categoria são as científicas, e a terceira categoria é a jurisprudência. Cada uma dessas regras, dessas categorias, cada uma dessas categorias, elas têm alguns pressupostos
alguns pressupostos específicos que trata da forma, da maneira de interpretar de fazer a interpretação correta do texto jurídico. Então, sobre as regras gerais, o pressuposto básico se encontra no artigo 4, tá? Das leis introdutórias do Código Civil, por exemplo, que está escrito lá no texto de vocês. O texto de vocês está escrito aqui. Vejam bem. Aqui. As regras de interpretação, tá? Esse é o texto que nós estamos utilizando, tá lá na página 11. Está assim, encontra-se previsto no artigo 4 e 5 da Lei de Introdução ao Código Civil as regras de interpretação das normas jurídicas. São dois, tá? Lá nos artigos, são duas regras para a interpretação. Primeiro, no artigo 4, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, com os costumes e os princípios gerais do direito. Prestem muita atenção nisso daqui, tá, gente? Ó. Opa. Prestem muita atenção nisso aqui. Se uma lei for omissa, obscura, ambígua, tá? O juiz, então, deverá comparar aquela lei com outras leis, com outras situações, com outros casos concretos e analisar isso daí, tá? E depois, então, decidir-se. E aí ele deve levar em consideração a analogia, quer dizer, fazer uma análise crítica com outra lei, ele deve analisar aquele caso que ele está discutindo com os costumes, quer dizer, com outro caso concreto, ver a semelhança disso daí e ver os princípios gerais do direito, né? Vocês estudaram, para quem está aqui no segundo período, mas alguns do primeiro período já devem estar estudando teoria geral do direito. O direito é construído em cima de princípios basilares, princípio da igualdade, da isonomia, princípio da liberdade. Estes princípios são fundamentais na realização do próprio direito, ok? Então, quando a lei for omissa, segundo ponto que eu quero que vocês na aula de hoje decorem isso daí que pode cair na prova. O juiz decidirá, em caso de acordo com analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, tá? Na aplicação o segundo princípio, no artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que aquela lei se dirige e as exigências do bem comum, tá? Gente, um juiz, ele não pode julgar de acordo com o seu próprio entendimento, da sua própria vontade. Ele tem que seguir a vontade expressa do legislador ao criar aquela lei, então ele não pode desrespeitar a lei, ele tem que buscar o entendimento daquela lei, entender o que o legislador quis quando ele criou aquela lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele deve buscar a justiça acima de tudo. Ele não deve buscar os seus próprios interesses ao julgar algum pressuposto jurídico. Ele não deve colocar a sua própria ideologia, sua própria vontade em primeiro lugar. Então, ele tem que prestar muita, muita atenção mesmo nos fins sociais que as leis se dirigem e as exigências do bem comum. A ideia que nós temos é que o ordenamento jurídico foi criado pelo legislador com esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas possam alcançar um bem maior expresso pelo Estado Nacional, pela sociedade, pelo Estado, e atender as exigências amplas, gerais, o bem comum da sociedade como um todo, tá? Então, esse é o segundo pressuposto. A Sofia já entrou?
a aula. Samuel conseguiu entrar novamente, tá? Bom, e aí a autora está nos falando, e é muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Para interpretar uma norma jurídica, para poder buscar o sentido correto da norma, nós temos que verificar ainda o resultado da interpretação, levando em consideração aquilo que está escrito no artigo 3º da nossa Carta Magna, ou seja, da nossa Constituição. No artigo 3º fala da estrutura e do funcionamento do Estado. Então, fala dos princípios basilares que devem estruturar o Estado e fala também dos objetivos fundamentais do Estado. E ali fala, no artigo 3º, o objetivo da lei é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de justificativa. Deram vontade de chorar? Deram vontade de chorar. E é muito bonito, né? Nosso artigo 3º fala isso. As coisas são muito amplas, né? Bom, diversos doutrinadores diversos outros doutrinadores também delinearam várias outras regras de interpretação. As primeiras regras de interpretação veio de um filósofo romano, Justiniano, que escreveu o Corpo Iuris Civilis, né? O primeiro código civil que nós temos notícia, que é um código romano, né? E depois nós temos aí outras regras por vários outros doutrinadores, e aqui tem duas regras específicas de Carlos Carvalho, que escreveu um livro muito interessante, chamado Nova Consolidação das Leis Civis. E ali eles vão nos informar de outras duas regras importantes, e eu vou mostrar outras para vocês já, dele, para fazer a interpretação correta do texto. Então, no parágrafo 3º, ele diz o seguinte: deve-se evitar a supersticiosa observância da lei, que, olhando só a letra da lei, destrói a sua intenção. Olha, existe uma corrente minoritária hoje, aliás, existe uma grande corrente no mundo da interpretação, da hermenêutica jurídica, que afirma que a interpretação literal do texto jurídico, tá? Ou seja, somente a interpretação da letra da lei destrói a intenção do legislador ao criar aquela norma jurídica, tá? Bom, Carlos de Carvalho, ele fala que não é bem assim, que isso é um exagero, que embora a letra da lei, a literalidade da lei, ela restringe, sim, a sua intenção, ela tem que ser levada em consideração. Aliás, talvez esse, segundo a maioria dos doutrinadores, seja o ponto de partida para a gente começar uma boa interpretação das regras jurídicas. Então, você pega a literalidade da lei e já começa a discutir e ver o que a lei está querendo dizer a partir daquilo que está escrito, né? Daquilo que está claro. E a partir dali a gente vai discutindo a intenção do autor, para buscar o sentido na norma. Não esqueçam isso, nas palavras que falamos com vocês semana passada de Montesquieu, quando ele escreveu aquele livrinho que eu indiquei para vocês, Do Espírito das Leis, tá? Então, o intérprete, o legislador, ele tem que buscar o espírito das leis, ou seja, captar o sentido da lei, qual o objetivo dela ao ter sido criada. No parágrafo 6º, devem concordar os textos da lei de modo a torná-los conformes e não contraditórios, não sendo admissível a contradição ou incompatibilidade. Essa é uma regra muito, muito importante no mundo jurídico,
nós vamos mostrar exemplos para vocês que dentro no nosso ordenamento jurídico mesmo tem uma série de contradições, de leis contraditórias. Elas são incompatíveis e são contraditórias, e geram problemas para nós. Mas não são somente essas regras, né? Existem outras regras aí que o autor nos chama a atenção, tá? Entre elas, vamos ver aqui, no parágrafo 4 do texto lá, o que é conforme o espírito da lei, ao espírito e letra da lei se compreende na sua disposição. Então, quando você estiver lendo um enunciado de uma lei, tá? O prólogo de uma lei, a parte introdutória de uma lei, você vai conseguir encontrar o espírito da lei, ou naquilo que se chama nas disposições gerais da lei. Então, nós temos leis partes gerais, partes especiais, e sempre nessas leis há essas disposições gerais. Se você pegar a CDC, por exemplo, se você pegar o Código de Direito do Consumidor, na sua parte introdutória, nas suas disposições gerais, você vai conseguir encontrar o espírito e o sentido da lei. Lá diz o seguinte, que o CDC nasceu para regulamentar as relações consumeristas, né, entre as pessoas, valorizando, acima de tudo, o consumidor, que é aquele que é hipossuficiente nessas relações, tá? Nessas relações consumeristas. Então, o CDC, ele valoriza o posicionamento do consumidor, ok? Olha o artigo 6º. Devem concordar os textos da lei de modo a torná-los, tá? Conforme e não contraditórios, não sendo admissível a contradição, compatibilidade entre eles. Falamos isso com vocês. Olha o outro caso. No parágrafo 9º aí, o caso omisso na letra da lei se compreende na disposição quando há uma razão mais forte. Então, muitas vezes, a lei, ela não capta todos os anseios sociais naquele momento histórico. Então, ela deixa de falar alguma coisa. Mas, lembrando a vocês, por trás de toda lei, existe um princípio que levou ela a ser criada. Este princípio é que deve nortear, tá, a omissão da letra da lei. Não pode ser desvirtuado na hora de fazer a interpretação da lei, tá bom? E aqui tem outras, aqui tem outras regrinhas básicas criadas por Carlos de Carvalho. Vale a pena vocês lerem e fazerem um entendimento. Eu sublinhei algumas delas aí. E a terceira regra da jurisprudência são as regras, a terceira categoria de regras de interpretação são as regras de jurisprudência, tá? São as regras de jurisprudência. Está colocado aqui nesse slide. Vejam, essa regra de jurisprudência, nós temos aí várias delas. No texto está muito melhor trabalhado para vocês observarem e olharem ali, tá? Mas o Washington Barros de Monteiro, que era um jurista brasileiro muito preocupado com a forma de interpretação da lei, no início do século XIX, ele escreveu um livro também chamado Hermenêutica Jurídica, e aí ele desenvolveu algumas regras de interpretação jurisprudencial da lei.
E essas regras são muitíssimo importantes, elas são consideradas clássicas no dia de hoje. Então, por exemplo, a primeira delas, que vale a pena ser citada, na interpretação, deve-se sempre preferir a inteligência que faz sentido ou que não faz. Ou seja, o intérprete, ele tem que usar o tempo todo da razão, ele tem que usar a cabecinha e pensar um pouquinho qual a melhor forma de interpretar uma determinada lei, quando é que deve ser aplicada aquela lei. Ele deve lembrar que a lei é fruto de uma convenção social, é fruto de uma convenção do Estado, então ele tem que prestar muita atenção nisso daí. O segundo ponto, letra B, deve-se preferir a inteligência que melhor atenda à tradição do direito. Ou seja, se eu parto da ideia de que o direito tem como objetivo garantir a justiça, tem como objetivo garantir uma sociedade mais igual, então eu tenho que preferir esses princípios que vão nortear a minha decisão. Então, a razão, ela tem que caminhar nessa direção. Tem muita gente que diz que direito é um instrumento de dominação do poder, do qual eu não penso assim. Ora, se você pensar desse jeito, você não vai conseguir fazer uma interpretação correta de algum ordenamento jurídico, de alguma lei ou regra jurídica, porque na sua cabeça, na cabeça do intérprete, toda a lei tem o objetivo específico de oprimir, de dominar o sujeito, o outro sujeito, a outra pessoa. Então, aí nós temos um problema sério diante dessa realidade. Terceiro ponto, deve ser afastada a interpretação que leva ao vago, ao inexplicável, ao contraditório e ao absurdo, né? Nós vamos trabalhar vários exemplos com vocês, né? Tem muitos juízes aí que, infelizmente, eles julgam e não de acordo com os padrões estabelecidos pela hermenêutica jurídica, julgam de acordo com o padrão correto para fazer uma perfeita interpretação. Muitas vezes, levam os seus próprios interesses, colocam seus próprios interesses a julgar algumas leis, né? Inclusive, isso é uma das críticas no mundo atual, que no nosso ordenamento jurídico, mais especificamente, e que muitos operadores do direito fazem com respeito aos juízes. Muitos, hoje, têm julgado de acordo com seus interesses pessoais. Esse é um problema sério, né? Que a gente vai estar fazendo essa discussão mais para frente com vocês e mostrando vários exemplos. Letra D. Há de se ter em vista, tá? O El Code Prelunc Fit, isto é, aquilo que se ordinariamente acontece no meio social. Vocês vão estudar uma teoria, alguns talvez até tenham estudado. Vocês estarão estudando no próximo semestre uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. E essa teoria ela foi desenvolvida, né, popularizada por Miguel Reale, que era um jurista brasileiro. Ele dizia o seguinte, ele falava o seguinte, olha, se você fazer a interpretação das regras do direito, única e exclusivamente pelo ponto de vista normativo, você não conseguirá ver o direito, conseguirá entender ele em todas as suas nuances, conseguirá entender ele diante de todas as suas realidades. Então, segundo a teoria tridimensional do direito, você deve dar ênfase aos princípios, os princípios basilares que criaram aquele direito, e você deve dar ênfase também naquilo que acontece no meio social, no dia a dia, tá? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito dinâmica, que está modificando o tempo todo, tá? Então,
o juiz, ele tem que levar isso em consideração. Ele não pode pegar a lei fria, a letra fria da lei, e simplesmente ir aplicar ela, ou ir fazer a interpretação. Tem que buscar, então, o sentido dela, tá? Onde a lei não distingue, o intérprete não deve igualmente distinguir. Isso é uma regra, nós vamos trabalhar ela com vocês. Muitas vezes, a lei, ela é muito genérica, né? Ela é muito genérica, e ali, você querendo, o operador do direito, muitas vezes, ele não pode se omitir diante da realidade de interpretar a lei, principalmente o juiz. O juiz não pode se omitir diante da lei, e ele tem que interpretar. Mas aquilo que a lei não está sendo clara, ele deve, então, buscar outros recursos, por meio da analogia, por meio dos costumes, por meio dos princípios, para fazer a interpretação da lei. Agora, ele não pode encontrar distinção, ele não pode, ele não deve igualmente tentar distinguir pressupostos da lei que não está escrito ali, se ele não fizer isso relacionando com analogia, princípios e costumes, ok? Todas as leis excepcionais ou especiais devem ser interpretadas restritivamente. Vocês vão estudar daqui o direito penal, nós temos um direito penal parte geral e parte especial. Existem algumas regras específicas na parte especial. Então, vocês têm que saber que, ao julgar determinado ponto, ao fazer uma interpretação de determinado ponto da lei, dentro de aspectos da lei especial, a interpretação ela é mais restrita, ela não pode ser ampla, tá? E nem geral, ela é mais restrita. Isso vale para o Código Civil também. No Código Civil nós temos uma parte geral, mas nós temos aí direito dos contratos, nós temos direito de obrigações de fazer, não fazer, direito de sucessões e assim por diante. Então, a gente, existem leis excepcionais ou especiais que devem ser interpretadas restritivamente. G. Tratando-se, porém, de interpretar leis sociais, preciso será temperado o espírito do jurista, adicionando certa dose de espírito social, sob pena de sacrificar-se a verdade lógica. Ou seja, é função do legislador aplicar a lei, sim, olhando ao ambiente social, mas ele tem que saber temperar, fazer a lógica e temperar essa interpretação diante dos casos jurídicos, né? Pensem bem, alguns anos atrás, passado recente, 3, 4 anos atrás, a sociedade brasileira estava super ansiosa e de haver uma série de condenações de vários acusados ali na Lava Jato. E alguns deles foram presos ali, e hoje, alguns desses que foram presos, a gente nota que foram presos por uma influência ou uma pressão muito grande, uma pressão social muito grande, que aconteceu na sociedade, principalmente em relação aos juízes que deveriam decidir. E muitos juízes aí, eles acabaram prendendo e descumprindo algumas regras. E aí, hoje, o nosso juizado de terceira instância tem revisto algumas dessas decisões. Bom, é o que o autor aqui, Washington Barros de Monteiro, está falando. Tem que se prestar atenção nos anseios da população, tem que se prestar atenção no meio social, no espírito, mas ele tem que dar lugar também à lógica, o funcionamento do direito, ok? Bom, e deve ser considerado o lugar onde será colocado o dispositivo, cujo sentido deve ser fixado, né?
Então, o dispositivo para determinada decisão deve ser colocado em locais corretos. Se é uma decisão jurídica, tem que ser colocado no final. Ou seja, diante de análises, diante de parâmetros, foi decidido que, tá? Isso aí é uma regra essencial. Já pensou se o sujeito coloca a sua própria decisão no início, antes de ter tomado aquela decisão? Olha, eu já penso assim, de acordo com a minha ideologia, de acordo com o meu pensamento em relação à sociedade e em relação à sociedade, pensamento político e econômico em relação à sociedade, eu já penso assim, então minha decisão já é essa. Então, isso traria uma contradição muito séria, ok? Essa aí são algumas regrinhas básicas de alguns de Carlos Maximiano, está colocado no texto nosso aqui que vocês têm em mãos, tá? Essas regrinhas básicas estão aqui na página 13, na página 13. Na página 14, né? Na página 14, nós temos aí umas regrinhas, umas fases específicas da interpretação do texto, tá? São mais ou menos, são 5 fases, de acordo com a autora do texto, tá? Deixa eu levar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nessas 5 fases para fazer uma boa interpretação do texto. A primeira, a gente tem que diagnosticar o caso, o fato. O que é que vai ser discutido? O que é que vai ser debatido? Qual a interpretação que vai ser feita, né? Então, aqui nós devemos observar a sua individualidade concreta, conforme o seu conteúdo de espírito e pensamento, e conformidade com o sentimento que recebe no ambiente em que se verifica. É uma operação preliminar que irá realizar-se no ambiente social. Observe que o texto está falando aqui, ó, conforme o seu conteúdo de espírito, olha aqui, e conforme, e espírito e pensamento, e de conformidade com o sentimento que recebe o bom, hein? Desculpa. Em conformidade pronto. Gostou? Em conformidade com o sentimento que se recebe para fazer aquela interpretação. Gente, olha, o intérprete, o legislador, ele constantemente, constantemente, ele recebe, ele não pode negligenciar, ele tem que receber e determinado fato jurídico, ele tem que analisar e tem que expressar um julgamento daquele fato jurídico. Acontece que, muitas vezes, o legislador, ou o juiz, ele recebe determinado fato jurídico carregado de emoções, carregado de sentimentos sociais, que exigem uma tomada de postura dura, uma determinada de postura fixa, né? Da realidade. Então, tem que se tomar muito cuidado o legislador ao tomar determinadas atitudes nesse sentido, assim, ok? A segunda questão, ao identificar fazer o diagnóstico do próprio fato, ele tem que se levar em consideração o ambiente social. Por que é que aconteceu, o que aconteceu que está levando agora o juiz a discutir determinado fato social? Como é que ele deve se comportar com isso? Como é que aconteceu essa realidade? O segundo ponto é fazer um diagnóstico jurídico, ou seja, confrontar-se
confronta-se o direito que irá submeter. O que o direito diz sobre determinado ponto? O que o direito diz sobre este assunto? Tá? O que a regra, o que o ordenamento fala sobre isso? Depois, pergunta-se qual ramo do direito pertence àquele problema, qual a competência específica, quais as partes que estão envolvidas, por que é que isso aconteceu, por que aconteceu daquela forma. Então, o intérprete da lei, o juiz que vai tomar as decisões, ele tem que entender essa realidade. Por que é que João matou Maria? O que levou João a cometer este crime? O que Maria fez? Maria não fez nada. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Então, essas perguntas elementares, né? Gente, nós fazemos essas perguntinhas o tempo todo no nosso dia a dia, né? Por exemplo, por que eu nasci? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? E depois da morte, o que vai acontecer comigo? Né? Por que vamos pensar, por que o Vasco é sempre vice, por exemplo, né? E assim por diante. Só brincadeira, né? Se tiver algum vascaíno aí. Então, são perguntas básicas que nós temos que fazer quando estivermos fazendo a interpretação da lei. Perguntas como, por que é que foi criada aquela lei? Por que é que foi criada uma lei, a Lei Maria da Penha? O que aconteceu para ser criada uma Lei Maria da Penha? Quem foi Maria da Penha? O que aconteceu com Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está sendo eficaz ou não? Ela está resolvendo o problema está resolvendo esse problema da violência contra as mulheres? Então, a gente tem que fazer o tempo todo essa discussão, tá? Diagnóstico jurídico. Diagnóstico jurídico, o diagnóstico formal e a crítica substancial, né? Ou seja, a crítica formal que é a verificação formal da existência da lei para que o juiz verifique se a lei existe no plano da existência, e a crítica substancial é verificar a validade e a vigência da norma jurídica, né? O juiz, quando é levado algum caso para o juiz, é levado em cima de uma base jurídica. E o juiz é que vai definir o alcance daquela base jurídica, daquela lei de interpretação jurídica, né? E aí, então, munido desses pressupostos todos, fazer a interpretação da lei, já na quarta fase, né? Na quarta fase, a gente realiza a interpretação utilizando os princípios e as leis científicas que foram criadas pela hermenêutica jurídica, do qual nós vamos discutir aqui, vamos mostrar para vocês agora, tá? E depois tem a quinta fase, a fase da aplicação ou adaptação, onde nós iremos analisar e fazer a adaptação, então, do preceito normativo ao caso concreto, tá bom? Então, doutrinariamente, a crítica formal distingue-se entre superior e inferior. A crítica formal superior, quando se analisa os documentos em seu todo, investigando a sua autoria, sua autenticidade e a sua ligação com os demais documentos. E a crítica formal inferior, que que se analisa, então, o texto legal e a norma como ela foi inserida, ok? Bom, agora é uma parte muito importante que nós vamos discutir com vocês, os métodos de interpretação, os métodos de interpretação jurídica. E aí eu vou mostrar para vocês o outro slide aqui. Esse outro slide, eu postei ele agora, enquanto o pessoal estava chegando, tá? E aí eu postei. Para nós estudarmos o método
para nós estudarmos o método, tá, de classificação, desculpa, para nós estudarmos os métodos de interpretação da lei, nós precisamos fazer uma classificação das regras de interpretação e, consequentemente, adequar elas a um breve histórico das escolas de pensamento e de interpretação hermenêutica, né? Então, nós vamos mostrar aqui rapidamente para vocês, e já a partir da semana que vem a gente vai estar estudando com vocês essas regras de interpretação de hermenêutica e esses métodos específicos. Então, vamos lá? Bom, nós podemos classificar as regras da hermenêutica em três categorias, tá? Eu posso classificar ela em categoria quanto à origem ou fonte que emana o direito, a origem ou fonte do direito. Eu posso colocar ela na segunda categoria quanto à sua própria natureza, tá? A terceira, no que diz respeito aos seus efeitos ou resultados jurídicos. Então, são três categorias básicas. Cada categoria dessa, ela é dividida, ela é subdividida. Então, a primeira categoria, vejam aí, é quanto à origem ou fonte que dela emana. Eu vou citar para vocês e depois a gente vai trabalhar especificamente na próxima aula com vocês isso daí, tá bom? Quando nós falamos em origem, fonte, nós estamos falando de onde nasceu, de onde surgiu, qual um ponto específico, né? Então, quanto à origem ou fonte da própria interpretação, nós temos quatro divisões específicas. Autêntica, a interpretação judicial, administrativa ou doutrinária. Um ponto interessante de a gente ressaltar aqui com vocês é que isso daqui, nós estamos seguindo o texto, esse texto é um texto a servir de parâmetro para nós, que agrupa vários doutrinadores, e essa função dessa classificação, que ela é uma função muito mais didática pedagógica, tá? Pode acontecer se vocês forem procurar em outras formas de interpretação, ter algo diferente, tá bom? Mas aqui, eu já estou de antemão falando para vocês que essa maneira é a que nós vamos adotar com vocês, é a que vai cair na prova e é a que é comum à grande maioria de todos os hermeneutas, ok? Então, nós temos essas formas de interpretação. A interpretação autêntica, interpretação judicial, administrativa e doutrinária, tá? Quanto à sua própria natureza, a natureza das interpretações podem ser literal ou gramatical, ou seja, de acordo com o que está escrito na lei, podem ser uma interpretação lógico-sistemática, ou seja, nós vamos estudar, nós vamos fazer uma interpretação relacionando, fazendo uma interpretação sistêmica de todo um sistema. Então, nós vamos fazer uma análise interpretativa a partir da literalidade da palavra, depois nós vamos analisar as questões históricas, políticas e econômicas, tá? Do texto, e analisar isso unicamente, ver os pressupostos, por que é que acontece, por que se deu aquela interpretação, como se dá aquela interpretação, e assim por diante. E uma interpretação chamada teleológica. Teleológica significa aquela a interpretação para atingir um discussão. Ou então nós vamos discutir, não, esse assunto é pertinente
a uma parte restrita, uma parte específica do ordenamento. Então, tem que ser analisada de acordo com uma interpretação restritiva. E a interpretação declarativa ou especificadora, tá? Uma interpretação dos fatos declarativos. Lembrete importante, a classificação das regras da hermenêutica serve à técnica para alcançar os melhores resultados interpretativos a serviço da sociedade, da democracia e da justiça, tá bom? Lembrando que esse é um objetivo nosso. A hermenêutica, ela vai oferecer a técnica necessária para fazer a correta interpretação do texto jurídico, tá bom? Então, esse é o objetivo específico, tá? Bom, o uso da hermenêutica na concepção iluminista, pós-Revolução Francesa, fazia-se um juiz boca da lei, usando somente a capacidade literal da lei na aplicação do direito, tá? Juiz boca da lei é uma expressão que se usava logo após a Revolução Francesa, onde foi criado-se um ordenamento jurídico, e quem é que dizia o que era certo, o que era errado, quem é que fazia a interpretação da lei era o juiz. Lembrando que, na época anterior à Revolução Francesa, nós tínhamos um poder moderador, um governo absolutista, onde os monarcas governavam de maneira totalitária, e as leis eram simplesmente leis figurativas. A interpretação da lei era os reis que faziam. Depois da Revolução Francesa, então, cria-se um ordenamento jurídico, tá? E nesse ordenamento jurídico, nós vamos ter os juízes que fazem a interpretação da lei. É ele, único, exclusivamente, que faziam essa interpretação. E aí, o juiz, ele passa a ser conhecido juiz como boca da lei, aquele juiz que teria que pronunciar a lei, aquilo que era certo e aquilo que era errado. Bom, é lógico que no início, né, isso aí foi muito utilizado. Chegou até aqui no Brasil, no próprio Código de 1916, Civil de 1916, que buscou muito, bebeu na fonte da Revolução Francesa, era assim, né? Mas o Código Civil depois, aí depois foram modificando esses pressupostos e essas ideias aí, tá? Bom, o uso da hermenêutica na concepção contemporânea permite que a lei seja tomada como uma experiência multidimensional, integradora do direito, capaz de extrair da letra da lei seu conteúdo harmonizado com o sistema para lhe dar conteúdo, sentido e alcance. É aquilo que nós falamos, sobre a teoria tridimensional do direito. Miguel Reale falava, o direito, ele não tem só um conteúdo dogmático, nós temos que olhar os princípios e nós temos que olhar os aspectos sociais da lei, né? Então, nós, para entender e para alcançar, para entender e fazer uma boa interpretação e ver o alcance jurídico, tá? Bom, breve histórico das escolas de interpretação. Breve histórico das escolas de interpretação jurídica. O pressuposto básico é aquele pressuposto, um pressuposto que já falamos com vocês. Se há lacuna no direito, se há ambiguidade no direito, este é um problema tormentoso, decide que deve decidir, tormentoso, pois decide a posição e o poder do juiz. Vejam bem, se houver, então, essa lacuna na lei, se tiver uma ambiguidade na lei, o juiz, ele não poderá, ele tem que tomar alguma atitude, algum posicionamento quanto a essa realidade. E quando ele toma, a maneira como ele faz para tomar esse posicionamento, para dizer o que é a lei, diz qual é a sua posição ideológica, sua posição jurídica, a sua relação com o que ele tem a respeito do poder.
Isso é uma coisa muito interessante, nós vamos estar debatendo isso com vocês, na medida que nós analisarmos alguns casos jurídicos com vocês, tá? Bom, e aí, na medida em que esses juízes boca da lei vão ficando em segundo plano, vai surgindo algumas escolas de interpretação jurídicos, né, que nada mais eram do que sistemas hermenêuticos, de pressupostos da hermenêutica, tá, onde pessoas se agrupavam e buscavam um entendimento como a melhor forma de entender. Então, as pessoas se reuniam, se agrupavam diante de determinadas maneiras de fazer a interpretação jurídica, tá? E criavam, então, essas escolas de pensamento. Então, essas escolas de pensamentos jurídicas nada mais são do que correntes de entendimento doutrinário que buscam determinar o escopo, né, os valores das interpretações jurídicas e o grau da liberdade em interpretação concedida ao juiz na análise do caso concreto. Tá bom? Bom, nós podemos também fazer uma classificação ou classificações sobre essas escolas de interpretação jurídica, né? Então, nós temos, na primeira classificação, nós podemos dividir essas escolas jurídicas em dois grupos principais. O primeiro grupo é o primeiro grupo é aquele grupo baseado nas teorias subjetivistas e objetivistas. E o segundo grupo, ou a segunda classificação, são as classificações de escolas baseadas na dogmática, na história, no direito livre, na livre investigação científica, né? Bom, na primeira classificação, fala de teorias subjetivistas, a interpretação e aplicação. E o que diz a teoria subjetivista? Fala da interpretação e aplicação da lei deveria ser conforme o pensamento e a vontade do legislador. Então, a interpretação e aplicação da lei deve ser conforme o pensamento e a vontade do legislador, tá? Então, a ideia básica é o seguinte: a determinada lei foi criada, lei do divórcio, foi criada em 1977 pelo legislador. Qual foi o objetivo da lei do divórcio? Qual o alcance da lei do divórcio quando o legislador criou aquela lei em 1977? Tá? Então, tem que ser analisada a partir deste prisma, segundo a teoria subjetivista. Bom, é lógico que isso pode ter consequências na forma de interpretação. Por exemplo, eu pensar aí na interpretação e aplicação da lei de acordo com o pensamento e a vontade do legislador daquela época e hoje. Será que a lei do divórcio ela perdeu o sentido? Ela modificou? Então, a gente tem que analisar em cima desse prisma também. Teorias objetivistas. A interpretação da lei se dá por ela mesma, abstraindo-se da figura do legislador, baseando em critérios objetivos. A ideia aqui é que a lei interpreta a própria lei. Então, o legislador, ele criou uma lei, criou um conjunto de leis, e essas leis são harmônicas. Essas leis funcionam integrando as leis uma às outras. E como vocês já perceberam, nós já falamos para vocês aí, essas leis, as leis, muitas vezes, elas são contraditórias, elas são ambíguas, né? Elas demonstram vagueza na lei, e então as leis, por si só, elas não se interpretam, tá? Então, precisa de uma outra forma de fazer essas interpretações. A segunda classificação são as escolas que dão muita ênfase nos aspectos políticos, sociais e históricos, né? São as escolas da exegese, nós falamos já com vocês na semana passada. Essa escola da exegese, ela trabalha a interpretação literal ou dogmática do texto. Nós temos as escolas histórica e evolutiva, que fala que tudo que acontece, que as leis é um produto da evolução histórica,
mas essa evolução histórica vai evoluindo de acordo com as necessidades da sociedade. Depois nós temos uma escola da livre investigação científica, que fala que nós devemos analisar cada caso concreto, fazer uma livre investigação do próprio direito para fazer essa interpretação, e a escola do direito livre, né? A escola do direito livre. Nessa segunda classificação, nós temos dois grupos aí que fazem parte dessas escolas, dois grupos de doutrinadores. É um grupo de tendência mais moderada, onde dão ênfase à atividade criadora do juiz, apenas na hipótese da lacuna do direito, onde fazem afirmativa que o juiz, na lacuna do direito, ele pode descobrir e encontrar os aspectos da lei, e uma tendência radical da lei, ou seja, a atividade criadora do juiz, que pode se dar quando a norma for considerada justa. Bom, só para retomar aqui, a escola da exegese ou dogmática, ela nasce na França, no século XIX, e essa escola, ela dá ênfase no mens legislatoris, que significa que o intérprete deve buscar a chamada mens legislatoris, ou seja, a vontade única do legislador, aquela vontade que ele queria ao elaborar a própria lei. A fonte jurídica, a fonte do ordenamento jurídico é a própria lei. No ordenamento, na ideia dos doutrinadores franceses, que fazem parte dessa corrente, a lei é perfeita, não tem lacuna, ela diz tudo que deve ser feito, praticado, que deve ser observado dentro na sociedade, e o método utilizado é geralmente o gramatical ou literal, observando-se a letra da lei, tá? A justificativa, as palavras carregam a vontade originária do legislador. O plano histórico é o início do século XIX, né? E aí que vai dar sustentação para o Código de Napoleão, ou seja, a Constituição francesa. Isso é importante, gente, porque é a partir do Código de Napoleão que no mundo ocidental vai nascer várias das constituições esparramadas no mundo todo, tá bom? Já falamos com vocês, a lei era interpretada de forma arbitrária pelos juízes que afrontavam a burguesia nascente. E justamente que afrontava a burguesia nascente, ou seja, este tipo de interpretação dogmática, ela favorece muito a interpretação aos burgueses, né? Depois, na próxima aula, a gente já vai discutir isso daí, tá bom? A grande questão é, a sociedade evolui e a velocidade que a lei não acompanha e as leis tornam-se ultrapassadas, ok? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente já vai começar a falar das escolas históricos evolutivas. Nós não vamos falar hoje porque não vai dar tempo da gente continuar o assunto nosso. Ok, gente? Qual parte, Ludmila, que você não estava entendendo? Às vezes travou. Tá, aí você me fala, pode me falar, e eu repito, e vou gravar aqui para vocês. Gente, então, nós vamos ficar por aqui hoje, ok? Vamos lá, então, para a nossa chamadinha, né? Eu vou chamando aqui, vocês vão colocando um ok aqui rapidamente. Adriana, Alexandre, alguns já até colocaram, né, Alexandre? A Adriana, Andressa, Alexandre, Amanda, Ana Beatriz, Ana Lívia, Andressa de Oliveira, Andressa Barros, eu não sei qual das duas colocou, né? Camila, Daiane, Douglas, Eduarda, Fabiane, Fernanda, Fernanda Holanda, Giovana Cândido, Guilherme Zafred, Ítalo, JM Gurgel. O que é JM Gurgel? Jéssica Santos, Joab, João Dutra,
Larissa Stephanie, Luan, Lucas Pérez, Ludmila Souza, Larissa, Marcela, Maria Antônia, Lucas Pérez, já falei, Misael, Marcela, Maria Antônia, Misael, Nádia, Priscila, falei, Rafaela, Rosimar, Samuel, Nádia, o Anderson, Ludmila Lopes, o Anderson, Yasmin, Samuel, beleza. Tá faltando só uma pessoa. Quem que é? Ah, tá. Então acho que é a Nayara. Beleza, gente. É, você, Suelen. Tá aqui, ótimo. Então, gente, olha, leiam aqui, ó, o texto de vocês. Ok, Anderson, pode deixar que eu vou olhar isso para você, tá? Leiam para a semana que vem os métodos de interpretação. Logicamente, esses métodos de interpretação estará falando do texto de vocês, ok? Para não ficar perdidão aí nas aulas nossas. Beleza? Então, vou parar aqui a nossa gravação, vou parar a nossa apresentação, parei e vou parar, então, interromper a gravação. Olha, gente, a outra coisa, eu já vou fazer um exercício, sim, Ludmila. Pode falar, Ludmila? Professor, eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas como sou amigo do professor Temberg, Eu vou postar durante a semana para vocês, depois eu marco uma data também, não fiquem se avexando, mas eu vou já colocar um trabalho durante a semana para vocês, tá? Para vocês já irem fazendo e estudando, valendo nota para a prova nossa de primeira VA, tá bom? Coisa simples, mas para vocês estudando, ok? Beleza? Então, a apresentação, deixa eu ver. Parei. Bom dia para vocês, uma boa semana para todos. Qualquer coisa, estou aqui às ordens. Pode mandar mensagem para mim também lá no Moodle, tá? Sem problema algum. Bom dia para todos vocês. Beleza. Tchau. Até mais, Samuel.